Fera Fórmula do Sucesso, estamos aqui para mais um encontro de Geografia. Eu sou o professor André Tiago e nós vamos agora trabalhar um novo tema que é cartografia. E o que é a cartografia? A cartografia, ela pode ser tida como uma técnica, uma ciência, não é? Também voltada à representação da superfície da Terra, de maneira parcial ou de maneira completa, levando-se em consideração as características dessa superfície, as suas representações, mas sempre de acordo com uma regularidade, não é? Que diz respeito justamente à manutenção da relação matemática, que é através da chamada escala. Bom, com relação a esse tema, é importante destacar que o mapeamento sistemático do nosso planeta, ele sempre foi algo, né, que envolveu bastante necessidade de conhecimento, de identificação, muito estudo, né? E esses conhecimentos de diversas ciências, eles convergiram justamente para a cartografia, para que a mesma pudesse trazer ao desenho a representação, que pode ser o globo terrestre, ou de maneira até mais convencional, as representações planas, uma confiabilidade maior para o usuário. Seja um usuário leigo, seja um usuário que necessite se guiar por determinadas normas técnicas. E, historicamente, uma das questões mais importantes, né, a serem tratadas pela cartografia foi justamente a transferência de informações de uma figura, né, que é esférica, que é justamente o globo terrestre, para o plano, que é o mapa. E nessa questão da transferência das informações, foram estabelecidos ou concebidos dois modelos, né? Modelos que servem de referência justamente para a concepção da forma da Terra e a regularidade na informação dessas características, né, no mapa, onde mesmo que você não necessite exatamente dos modelos, mas que você tenha pelo menos, né, um entendimento de como é que eles são aplicados no mapeamento sistemático. Observe comigo o quadro tratando dessa questão dos modelos. Nós temos aqui uma ilustração, na realidade duas ilustrações, que trazem a representação da superfície do planeta em perspectivas, não é? Bom, a superfície real da Terra, olhando para essa figura aqui, principalmente na parte inferior do vídeo, a superfície real da Terra, ela é uma superfície que, como nós sabemos, como você bem conhece, apresenta as suas nuances, as suas variações, que estão aí, por exemplo, entre as feições dos continentes, com as montanhas, os vales, as depressões, as planícies, e a própria imperfeição do assoalho oceânico, com os seus abismos, com as suas planícies submarinas, com as suas montanhas submarinas. Não é? Essa é a superfície real da Terra que nós chamamos de superfície topográfica. Mas para o mapeamento sistemático, outros modelos de superfície foram considerados justamente para manter determinados padrões. Um desses modelos é o modelo elipsoidal. O modelo elipsoidal, ele considera justamente a Terra a partir de uma perspectiva em que a mesma, executando o movimento de translação, ou, perdão, corrigindo, o movimento de rotação, se constitui como uma elipse girando em torno do eixo dos polos. E nesse movimento, né, portanto, aí, nós temos aquela perspectiva, né, de um planeta um tanto achatado. Uma outra perspectiva é justamente a perspectiva de superfície geoidal, ou forma geóide da Terra, que, como você aprendeu, é a forma considerada verdadeira cientificamente. Nessa perspectiva, adota-se o modelo o modelo elipsoidal como primeira referência, não é? Da Terra meio achatada, justamente ali na perspectiva dos polos, mas que a superfície da Terra, ela é definida como a superfície oceânica, a partir do chamado nível médio do mar. O nível médio do mar, considerando a nossa aula anterior sobre o mecanismo das marés, não é? Relacionado à Lua, o nível do mar, ele é definido para cada lugar de acordo com a média do nível do oceano, não é? Considerando as marés mais altas e as marés mais baixas. Então,
estimando que esta média, que este nível do mar, ele é prolongado e contínuo sob os continentes e que a Terra, portanto, não teria essa superfície irregular como a superfície topográfica. Então é como se a Terra fosse lisa e essa superfície lisa, estabelecida a partir do nível do mar, homogênea, portanto, seria justamente o geóide. Mas considerando, repetindo, o achatamento polar e o abaulamento equatorial. Ok? Bom, prosseguindo aqui, né, nós temos justamente uma ilustração do elipsoide. Né? Aqui você observe na figura na metade esquerda do quadro, né, que seria justamente essa superfície definida a partir da Terra girando em torno do eixo dos polos, e o geóide, essa superfície definida a partir justamente das variações oceânicas, e aí considerando o nível médio do mar. Ok? Então, como eu falei, o geóide, considerado a forma verdadeira da Terra, é o nível médio do mar, supondo que ele seja contínuo, prolongado sobre os continentes e que, portanto, seria uma superfície homogênea. O elipsoide, de certa maneira, né, ele é uma das grandes referências para o mapeamento cartográfico, porque ele é a base, por exemplo, para o traçado das linhas imaginárias, que nós vimos lá no começo do curso, né? Tratando das coordenadas geográficas. Então, os paralelos e os meridianos, as latitudes e as longitudes se baseiam no modelo elipsoide. Já as altitudes, a parte de altimetria, não é? E também as profundidades do nosso planeta se baseiam no geóide. Então, quando nós falamos de nível médio do mar, é aquele nível zero, não é? E quando nós traçamos uma linha vertical acima dele ou abaixo dele, para qualquer superfície, a gente tem a altitude ou profundidade, respectivamente. Volte comigo lá no quadro a ilustração. Aqui nós observamos agora, né, que a cartografia ela pode ser dividida de duas maneiras, né? Quer dizer, ela pode ser estudada de duas maneiras. A cartografia de base ou topográfica, né? Que é aquela cartografia que se baseia mais em normas técnicas, tem uma base, né, bastante sistemática. E a cartografia temática, que é a mais utilizada na geografia em si, que é mais a cartografia de representação, onde se tem, né, a adoção de metodologias, né, determinadas para poder representar as informações na superfície da Terra, principalmente por meio das artes gráficas. Uma outra ilustração agora fala sobre as técnicas de levantamento. Como é que se levanta, como é que se adquire, não é, as informações que depois são trabalhadas, reproduzidas no mapa. Então, existem algumas técnicas para isso. Uma delas, que você observa comigo aqui neste quadro, é a técnica de aerolevantamento, também definida como aerofotogrametria. Nesta técnica, se utiliza aeronaves com câmeras especiais, não é, para fazer imagens em sequência de áreas da superfície da Terra, e essas imagens depois vão sendo tratadas em laboratório, de modo que o técnico ele possa observar realmente as nuances, né, as diferenças topográficas, a diferença, por exemplo, entre áreas urbanas, rurais, áreas de vegetação e áreas de solo descoberto, né, e desenhando isso tudo a partir da utilização de equipamentos em laboratório. É importante frisar que no aerolevantamento, as fotografias normalmente, já no planejamento de voo, né, as fotografias elas são preparadas de modo que cada uma venha a recobrir, pelo menos de forma parcial, a área da outra. E aí a ideia é justamente conferir, né, a possibilidade de visão estereoscópica a partir da utilização de instrumentos auxiliares por quem vai examinar tecnicamente essas fotos e fazer, né, o desenho, a carta topográfica, por exemplo. Aqui nessa outra ilustração nós temos uma aerocarta. Que é a aerocarta aí? A aerocarta nada mais é do que um mosaico formado pela colocação, né, de maneira regular, equilibrada, das fotografias que foram tiradas num determinado plano de voo ou numa determinada ou determinadas faixas de voo, né, para uma área que se quer
mapear. Então, né, nós temos aí, obviamente, no estabelecimento da altitude do voo, inclusive a escala, né, em que essas fotografias são obtidas, e tudo isso é planejado de acordo com a finalidade para a qual, né, o trabalho está sendo feito, o levantamento está sendo feito. Aqui a gente tem justamente o trabalho, né, de fotointerpretação. A fotointerpretação é justamente a utilização de recursos, né, de instrumentos, como se observa, alguns mecânicos e outros eletrônicos, para se fazer a interpretação adequada das fotografias aéreas, principalmente no que diz respeito à topografia, ou seja, às caracterizações do relevo. Então, quando se tem um instrumento como o estereoscópio, né, mecânico, como se observa na primeira fotografia, acima à esquerda, ou um eletrônico, né, embaixo à direita, com o auxílio de um computador, com o auxílio da informática, é possível, a partir de sistemas de lentes, observar justamente de maneira tridimensional os pares fotográficos, né, que estão sendo aí tratados, portanto, por esses técnicos nessa ilustração. Aqui nós temos um dos produtos, né, da fotointerpretação, que são as ortofotocartas. Na realidade, não é? Uma ortofotocarta, um mapa baseado na própria fotografia em si, sem que haja a necessidade de colocação de nenhuma máscara sobre a imagem que foi obtida a partir da superfície da Terra. Na imagem de cima, nós observamos claramente que se trata de uma área urbana, né? O que parece ter um estádio de futebol ali e algumas construções ao seu redor. E na fotografia abaixo, ou na ortofotocarta abaixo, né, nós temos aí uma área, ao que tudo indica, de floresta, né? Nós temos um curso fluvial aí indicado nessa faixa cinza que passa na floresta e algumas linhas que estão indicando aí marcações de curvas de nível, né? Linhas que estão unindo pontos de mesma altitude, ou seja, de mesma distância em relação ao nível do mar. Vale salientar que numa ortofotocarta, como está visível aí, nós temos linhas imaginárias, que são justamente o que você está pensando, né? Paralelos, meridianos, que estão aí indicando justamente as coordenadas geográficas nessas ortofotocartas. Um outro aerolevantamento, feito por meio de aeronaves, portanto, pode ser por radar, como vocês observam. Um equipamento acoplado, que não é uma câmera fotográfica, mas um radar, né, a bordo da aeronave, ele também pode auxiliar bastante e, dependendo das circunstâncias, de uma maneira ainda melhor, mais eficiente do que uma fotografia aérea, já que o radar ele conta com um sensor ativo, que emite um sinal, mas esse sinal ele retorna para o equipamento, para o dispositivo. O que numa circunstância, como por exemplo, de uma cortina de nuvens existente em função de um período de chuvas, ou até mesmo no caso de um incêndio, é salutar, já que numa fotografia, se houver uma cortina de fumaça ou uma camada de nuvens, são elas justamente que aparecem, né, lá na imagem. Já numa imagem por radar, não. É possível se observar, seja para fatores meteorológicos, como nesse mapa, não é? Que traz aí a previsão do tempo, a previsão de chuvas para uma determinada área no sul do país. Né? E aí as escalas, ou a escala, melhor dizendo, ela está indicando aqui justamente, não é, aquelas áreas em que há uma tendência de chuva maior ou menor. Mas se tivéssemos aí um mapeamento da superfície, não seria empecilho a presença de nuvens, ou até mesmo, se fosse o caso, fumaça, porque o sensor do radar ele pode captar através desses meios. Aqui uma outra técnica de levantamento cartográfico, o sensoriamento remoto, feito de forma orbital, através de imagens de satélite. Não é? Essa é a técnica que vem sendo mais explorada. Inclusive, não é, em alguns países, como no caso dos Estados Unidos, até mesmo para vigilância, não é, do seu território. Para as comunicações, é importante lembrar que os satélites são importantíssimos. Temos aqui duas imagens, não é, de satélite relativamente já antigas, com alguns anos, né, e as imagens elas não apresentavam uma qualidade tão refinada como atualmente, né, em que se pode distinguir muito mais, sem dúvida nenhuma, os objetos na superfície. Faça uma comparação, por exemplo, com estas imagens. Né? Nós temos aqui imagens do Google Earth, onde é possível, né, se notar aí
nas duas, em ambas, principalmente na que está no canto direito inferior, detalhes da superfície com uma precisão fabulosa, não é? De aproximação. Bem como nesta outra imagem aqui, não é? Retirada de uma área urbana, uma vila olímpica, ao que parece, inclusive, não é? E uma imagem muito bem destacada, de muito boa visualização. Então, né, nós temos aí, portanto, uma possibilidade muito grande de, através dos satélites, até mesmo descartarmos o levantamento por aerofotogrametria, dada a precisão com que esses instrumentos, né, nos fornecem imagens na atualidade. Bom, temos aqui também, não é, imagens obtidas de satélite para efeito de previsão meteorológica, muito importante. O comportamento, por exemplo, dos sistemas de nuvens podem nos orientar acerca da presença de áreas de instabilidade, como se observa nessa área aqui, né, nessa imagem situada no canto esquerdo aqui da imagem, né? E ali tem um destaque, a usina de Itaipu, observe. Talvez o objetivo, obviamente, dessa observação estivesse ligado à questão do volume de água nos reservatórios, não é? E também para a geração de energia. E uma área de instabilidade significa uma tendência à chuva, o que para abastecimento, inclusive, não é? Da população é muito importante. Técnicas de levantamento podem ser também tomadas, podem ser utilizadas a partir da própria superfície, como, por exemplo, com a utilização do Sistema de Posicionamento Global, não é? O GPS. O equipamento ele vai captar ali sinais de satélite especificamente, não é? Em órbita, voltados para esta finalidade, e ali você obtém com esse equipamento coordenadas planas, né? Latitude e longitude, e também a altitude do ponto. Salientando que quanto maior for a quantidade de satélites em órbita sobre a região com a qual se está com o navegador GPS, mais precisa é a informação obtida. Outra técnica, que também você deve conhecer, observe comigo, é a técnica de levantamento topográfico com a utilização, né, também de outros instrumentos, além do GPS, o chamado teodolito ou a estação total, né? É uma técnica muito importante para o levantamento da superfície, principalmente em pequenas áreas, quando se quer fazer, por exemplo, alguma obra de engenharia, como asfaltamento, né? Calçamento, ou mesmo trabalhos de drenagem ou represamento. Portanto, fera química do sucesso, ou melhor, fórmula do sucesso. Carlos André, ganhou uma propaganda aí, né, cara? Um grande abraço para você. Grande professor de Química também, que está sendo acompanhado certamente pelos nossos feras. A nossa aula de cartografia vai acabando por aqui, mas lembre-se, nós temos algumas coisas ainda a salientar sobre esse tema. Eu aguardo você num próximo encontro para nós prosseguirmos com essa conversa. Até lá, um grande abraço e bons estudos.